conselho sobre mordomia preparou cada um de nós, preparou o nosso caráter, preparou o nosso espírito, nosso coração, nosso ser, em todas as áreas da mordomia. E quando é todas as áreas da mordomia, envolve também a ação missionária, o testemunho externo daquilo que nós temos, daquilo que nós aprendemos. Então nós vamos estudar esse livro assim. Todos os dias nós vamos estudar, resumir um título. Um título, porque o capítulo é muito grande. Como eu já falei ontem, não tem problema que a gente demore uma semana no capítulo. Não tem problema. Nós estudamos por título. Hoje, por exemplo, o título do capítulo é Chamado de Deus para o Serviço. Deus agora nos orientou com a mordomia, nos ensinou, nos deu todas as lições, agora Ele nos chama. Agora Ele nos chama para nos enviar. É aquela vinde e ide. Ide. Agora chegou a hora da gente ir. E o subtítulo que nós vamos comentar hoje é o Dependentes de Agentes Humanos. Deus não escolhe como seus representantes entre os homens os anjos que jamais caíram. Deus não escolhe os anjos para a pregação do Evangelho, porque os anjos nunca caíram no pecado. Eles não sabem o que é estar perdido. Eles não sabem o que é estar no fundo do poço, nas trevas. Os anjos nunca experimentaram isso. Deus escolhe seres humanos, homens com paixão idênticos às daquele a quem buscam salvar. Então, irmãos, quando você foi enviado a dar um estudo, a fazer uma visita, fazer um convite, distribuir uma literatura, acolher uma pessoa, servir um necessitado, visitar um doente, orar com a família que está com problema. Quando você foi enviado ou convidado a realizar essa obra, lembre-se, os anjos desejam ardentemente fazer isso. Mas a eles não é permitido. Deus não permite. Porque só um pecador redimido pode falar na linguagem do pecador caído, do pecador destruído. Então, a homens e mulheres foi entregue a sagrada tarefa de tornar conhecidas as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, quando você é um pecador redimido, quando você sabe de onde você veio, quando Deus lhe resgatou, é impossível que você não tenha o que falar para outro que você encontra na mesma dificuldade. Lembrando que lá em 1 Coríntios 1, 26 a 29, o apóstolo Paulo fala que essa pérola do ouro do Evangelho é conduzida em vasos de barro. Então, lembre-se, você é só um vaso de barro. Nós somos apenas vasos de barro. Para ir ao alcance de outros vasos de barro que ainda estão quebrados. Mas a glória suprema é unicamente de Deus. Vamos lembrar um fato bem interessante, bem impactante, que para mim é uma das mais lindas histórias do Novo Testamento, que é a história de Cornélio. Cornélio, está em Atos capítulo 10, Cornélio era um homem gentil, um romano, um centurião, ou seja, ele era um chefe de 100 homens. Era um comandante de uma guarda de 100 homens. Centurião quer dizer comandante de 100. Aquele homem não era judeu, não era cristão, não era do povo de Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? Aconteceu que Deus mandou um anjo do céu para a casa dele, para a casa de Cornélio. Todos aqui conhecem essa história. Essas histórias, irmãos, elas precisam nos arrebentar.
nos desmontar, para montar de novo. Deus mandou um anjo para a casa daquele homem gentil, humano. E o anjo chegou, apareceu para ele na hora da oração e disse assim: Cornélio, chamou pelo nome, na linguagem do homem. Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas, as tuas esmolas que fazes aos necessitados, chegou a Deus, chegou no céu. Agora, eu vim aqui para trazer um recado para você, Cornélio. Manda mensageiros a Jope buscar Pedro. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa, que coisa linda, que dignidade é para nós, seres humanos, pecadores redimidos. O anjo não podia falar sobre Jesus para Cornélio. Pedro tinha que vir falar. Cornélio tinha que mandar buscar Pedro. Os anjos almejam falar da história de Cristo, da história da cruz, mas eles não foram comprados pelo sangue de Cristo. Nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, somos chamados para ir a Cornélio, ao Cornélio que está lá no seu trabalho, ao Cornélio que está lá na sua rua, que mora na frente da sua casa, ao Cornélio que anda com você no carro de linha, ao Cornélio que está na fila do postinho, ao Cornélio que está no supermercado com o carrinho do seu lado fazendo compras. Nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, somos chamados para falar o que os anjos desejam falar e não podem, não nos é permitido falar, irmãos. E aí todos sabem o resultado. Cornélio mandou buscar Pedro. E Pedro, com todo aquele ressentimento, toda aquela coisa de a separação entre judeus e gentios, e o Espírito Santo disse a Pedro: não discrimine ao que Deus purifica. Jesus é Salvador do mundo. Amém. Amém. Diga amém aí, irmão. Amém. Jesus é o Salvador do mundo. Ele não é só o meu Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Então, eu só quero deixar nesse capítulo de hoje, irmão, nessa consciência. Se você não for falar de Jesus, se você não for para a ação missionária na sua vida, é porque Jesus não conseguiu operar em você algo que você tenha coragem de contar para o seu vizinho, para o seu amigo. Se você não for profundo na palavra, se você não sabe como ministrar no estudo bíblico, será que Deus não operou em você nada que você possa testemunhar? Muitas vezes o testemunho pessoal, a nossa história com Jesus, tem um poder muito grande na vida do outro. Deus requer que toda alma que conhece a verdade se esforce por conquistar outros para o amor da verdade. Deus quer que todo aquele que já foi conquistado pela verdade conquiste outro para o amor à verdade. Nos é preciso partilhar da sua obra. É necessário partilhar da obra de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tiver comprometido com a obra de Deus, você vai estar fofocando e incomodando aqueles que estão fazendo alguma coisa na obra de Deus. Só tem dois lados. Ou você trabalha na igreja, ou você dá trabalho ao povo da igreja. Quem que você quer ser na igreja? O que trabalha pela igreja ou o que dá trabalho na igreja? Porque o tempo que o pastor e os líderes e a comissão se reúnem para resolver encrenca, o pastor e a comissão da igreja deveriam estar ministrando obras missionárias na rua. Evangelismo de calçada, campanhas em favor da comunidade, serviços voluntários. Mas muitas vezes o pastor e a comissão da igreja estão ocupados resolvendo encrenca de quem não quer trabalhar na obra de Deus. Cada um que foi alcançado pela verdade
tem o dever de trabalhar para conquistar outros. E quando você está trabalhando na obra de Deus, você não tem tempo para dar trabalho a ninguém, não tem tempo para fofocar sobre a vida de ninguém, não tem tempo para atrapalhar aquele que está na frente liderando você, não tem tempo de discriminar o que vem atrás de você, porque você está fazendo o que Jesus quer que você faça. Todos podem fazer. Quando nós entregamos a Cristo, aqui no meu livro eu estou na página 9, aí no seu livro eu não sei qual é a página, porque esse livro tem várias edições. E quando nós entregamos a Cristo, numa consagração de toda a alma, olha, irmãos, os anjos se alegram. E vocês lembram que ontem o pastor terminou a mensagem do Mordomo Eficaz, uma mensagem, uma promessa linda, de que nós participaremos da alegria de Cristo. Jesus disse: digo isso a vocês para que a alegria de vocês seja completa. E a alegria de vocês seja em mim, na alegria dele, de Cristo. Aí aqui diz: quando nos entregamos a Cristo numa consagração de toda a nossa alma, os anjos de Deus se alegram de poder, através de nós, por meio de nós, pela nossa voz, pela nossa fala, através da nossa comunicação uns com os outros, eles, os anjos, eles podem, através de nós, por meio de nós, da nossa voz, revelar o amor de Deus. Eles desejam falar. Você já pensou um anjo chegar na sua casa, Douglas, e dizer para você: coragem, meu irmão, você vai vencer, permaneça firme. O sangue de Cristo tem poder. O Espírito de profecia diz que não existe defeito de caráter herdado ou adquirido que não seja vencido pela graça de Cristo. Amém. Só que esse recado não pode ser dado pelo anjo, irmão. Sou eu que tenho que dizer a você: não existe defeito de caráter herdado ou adquirido que não seja destruído pelo poder da graça de Cristo. Esse é o recado que eu e você temos que dar para as pessoas, irmãos. Porque nós também já estivemos destruídos, quebrados, em cacos, longe das trevas. Alguém chegou para nós e nos encorajou, e teve paciência, e veio na nossa casa, e leu a Bíblia para nós, orou conosco, nos convidou para a igreja, mostrou a possibilidade de sermos renovados em Cristo. E nós fomos dando trabalho a cada dupla, dando trabalho para aquelas pessoas. Muitas vezes fechava a porta, mandava dizer que não estava em casa, rejeitando a mensagem. E aqueles obreiros persistentes, consagrados, permaneceram orando por mim, permaneceram orando por você, levando uma mensagem a você. Tem gente aqui que ia servir São Cipriano, estava lendo o livro de São Cipriano, e os mensageiros de Deus ali, visitando, levando a verdade, quebrando barreiras, rompendo ela da corrente de Satanás. Tem gente aqui que estava perdida na prostituição, no roubo, na mentira, no vício, na idolatria, coração duro. Mas os mensageiros de Deus fizeram o seu trabalho. E é por isso, irmãos, que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos aqui, irmãos. Se o amor da verdade não inflamar seu coração para o serviço missionário, irmãos, para cumprir essa missão, não é fazendo evento, não é indo para shows, congressos, não é indo para grandes encontros. Tudo isso é bom, tudo isso faz parte da alegria do cristão. É celebrar, é festejar, é se reunir, é comer. Irmão, mas tudo isso depende da missão. Ninguém sobrevive de ministério. O ministério é uma coisa que a gente exerce dentro da igreja. Ninguém permanece ativo no ministério se não permanecer na missão. A missão é o remédio, irmão. A missão é o remédio. Na Bíblia nós temos exemplo de Elias depressivo, querendo morrer, pedindo a morte.
gente que estão com fome, servo de Deus depressivo, desanimado, querendo desistir de tudo. E o remédio que Deus deu a Elias é o remédio que Deus dá a nós. Vá para o campo missionário, vá ungir Jeú, vá ungir o rei da Síria, vá preparar um profeta que vai ficar no seu lugar. A cura para muitas doenças, irmãos, está no campo missionário, está na ação missionária, está no trabalho que Deus coloca em nossa vida como terapia. Não fique em casa doente, enroscado, dizendo que não sabe, dizendo que não pode. Porque a cura para os seus problemas mentais, espirituais, físicos, e de relacionamento e financeiro, seja qual for o problema da sua vida, irmão, a cura está na ação missionária, no trabalho de Deus. Vá para o trabalho de Deus para ver se os problemas se resolvem. Confie em Deus, irmãos. Os anjos ficam lá no céu envergonhados. Os anjos de Deus cobrem o rosto com vergonha dos adventistas do sétimo dia, que não tem coragem de fazer o trabalho de Deus. Tão bom que é fazer o trabalho de Deus. Sair da sua casa e ir na casa do vizinho, levar uma palavra de Deus. Tão bom que é visitar uma pessoa que está doente, consolar uma pessoa que está desanimada, levar uma literatura, convidar para um culto, fazer que o culto da sua igreja seja um momento deleitoso na presença de Deus, de louvor, de testemunho, de aprendizado. Irmão, não faça do culto da sua igreja uma festa da lupa, não. Um lugar de lamentação. Faça do culto da sua igreja um lugar atrativo. O trabalho de Deus começa fora, irmão, começa do lado de fora e continua dentro da igreja. Deus seja louvado por sua presença aqui, irmãos. Vamos juntos, irmãos, vamos juntos. Caia no campo, se entregue a Jesus. Diga, Deus, eu não sei fazer o que o pastor sabe. Eu não sei fazer o que o Alfredo sabe fazer. Eu não sei fazer o que a Angelina sabe fazer. Eu não sou um professor da escola sabatina como Davi Gabriel. Mas aqui estou, Senhor. Usa-me. E Deus vai usar você poderosamente, irmãos. Se a gente não for para o trabalho missionário, como é que nós vamos receber o Espírito Santo, irmão? Em casa, enrolado no nosso próprio rabo. O livro Serviço Cristão é para quem vem do livro Mordomo Eficaz. É para quem está preparado para a batalha. Tome sua espada na mão e diga, Senhor, sou teu servo, sou teu soldado, me manda para a batalha. Me dá uma pessoa para eu estudar a Bíblia. Irmãos, a alegria de Cristo. Eu quero terminar dizendo a alegria de Cristo. É aquela alegria que você sente no dia que aquela pessoa que você deu estudo entra nas águas do batismo. Aquela alegria ali, em nenhum momento da sua vida você consegue aquela alegria. É a alegria de Cristo, irmão. É a alegria de Cristo. Na hora que o pastor mergulha, aquela pessoa por quem você estudou, por quem você lutou, a quem você visitou, a pessoa que você esteve ali do lado, ouvindo, aconselhando, trazendo, levando para sua casa para almoçar, dando uma roupa. Aí naquele tempo, meu irmão, quando o pastor mergulha aquela pessoa nas águas, você sente a alegria de Cristo. Agora eu pergunto, quantos aqui desejam sentir a alegria de Cristo? Levante sua mãozinha. Amém. Amém. Deus seja louvado. Oremos. Querido Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Senhor, pela missão que o Senhor nos dá. Tem um mundo podre, morrendo ao nosso lado. Tem um mundo, Senhor, destruído na nossa vizinhança. Tem um mundo de pessoas que o Senhor ama, que estão em trevas, na dúvida, no medo, na ignorância. O Senhor já nos lavou com o precioso sangue de Cristo, já nos regenerou, já nos deu outro pensamento, outras ideias, outra aspiração. Nosso coração está transbordando de esperança, Senhor. Amém. Agora, a partir de hoje, Deus, esse grupo aqui está se colocando para ir ao serviço. Sim, Deus. Ao serviço cristão. Derrama o teu Espírito, Senhor. Muda a nossa história. Acende esse distrito.
Sim, Deus. Muda a situação desse distrito na fidelidade do serviço. Sim, Deus. Porque já nós teremos 2 distritos aqui. Amém, Deus. Já nós teremos 4 distritos aqui. Amém, Hoje Deus. apenas um. Porque esse é o sonho do Senhor. Verdade, Deus. Usa-nos, usa cada um aqui. Com os dons e talentos que o Senhor quer nos dar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.